Bem-vindos ao Entre Carreiras, de frente com a Jéssica. Você está ouvindo o talk show que conecta a história de brasileiros ao redor do mundo. Aqui, cada episódio é um convite para descobrir diferentes trajetórias profissionais, desafios e conquistas em contextos nacionais e internacionais. Porque entre carreiras sempre existem novos caminhos e histórias sem fronteiras. E hoje vamos conhecer uma história que começa com uma passagem de ida para a Austrália e a volta para o Brasil, já marcada. Mas o que era para ser um intercâmbio acabou virando uma nova vida, que se transformou numa jornada de coragem, reinvenção e muito aprendizado. Hoje, o episódio é muito especial para mim, porque a nossa convidada não é só uma brasileira incrível que construiu sua carreira do outro lado do mundo. Ela também é a minha irmã. A Juliana é engenheira civil, saiu do Brasil em 2017 para um intercâmbio rápido. Será que eu vou conseguir? E acabou fazendo da Austrália sua casa. Uma mulher que teve coragem de recomeçar do zero, de enfrentar o medo e provar para si mesma que talento e determinação não têm fronteiras. Ju, que alegria te ter por aqui e que emoção, né? Obrigada pelo convite. É muita emoção mesmo. Que legal, seja muito bem-vinda, Ju. Muito obrigada. Então, esse episódio está mais do que especial, porque estamos aqui entre famílias, né? Então, Sim. muito legal. E por coincidência, eu também tenho uma irmã Juliana. Então, assim, é muito legal isso. Muito. E antes aí que a gente comece, né, já com os comentários, essa emoção também vem porque eu acredito que muito do que ela é minha irmã mais nova, para contextualizar, né, ela é minha irmã mais nova, ela é caçula, e eu acho que de casa ela foi a única pessoa que teve coragem de se reinventar em outros lugares, e já são... Quase 9 anos. Não, que a gente não se vê. 8 anos. Que a gente não se vê. Isso mesmo. Gente, que emoção mesmo. Agora eu entendo, porque realmente é muito tempo, né? Muito. Mas a gente se vê FaceTime, WhatsApp. É assim que a gente se conecta por hora, até eu ir ao Brasil e visitar toda a família. E que legal ver isso, né, que a Gé Araújo contando que você meio que rompeu, né, isso dentro da família. Eu também me vejo muito nesse papel, sabe? Porque todo mundo da minha família meio que segue o script ou tem alguns medos e receios e fui eu a desbravadora, sabe? Que vai lá e fura a bolha, né? Sempre tem um na família. Sempre tem eu me chamo a ovelha negra, mas não num jeito ruim, mas é a ovelha negra que sempre quer fazer algo diferente. Essa sou eu. Na família, eu sempre estou fazendo algo fora do normal. Eu também, eu também me vejo assim. Será que é porque somos caçulas? Provavelmente. Eu diria que não ovelha negra, mas eu diria que autenticidade. Exato. Mas então, para a gente começar a conduzir a nossa conversa aqui, Ju, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo, lá em 2014, quando você se forma em engenharia civil. Começa a trabalhar e, de repente, vem aquele baque. A empresa anuncia cortes. Como foi aquele momento para você? Então, foi esperado, né? Eu já estava esperando que a empresa teria que me mandar embora. Não era uma empresa muito grande, mas eu tinha uma conexão muito boa com o meu chefe da época, na qual eu fui muito sincera com ele, né? Eu sou esse tipo de pessoa, eu sou muito sincera e aberta. E aí eu falei, olha, se for chegar na questão de que vocês precisam me deixar ir, só me avisa um pouquinho com antecedência, porque eu consigo me planejar. O maior motivo de ter tido essa conversa foi porque eu era pessoa jurídica, né? Eu não era, como que fala? Contratada. Isso. Você não era CLT? Isso, eu não era CLT.
E então eu não teria aquele suporte, né, que quando você é mandado embora, você tem um suporte, e eu não teria, eu sairia com uma mão na frente e outra atrás, com mais nada. Então, foi bem legal deles, né, eles, me chamaram para conversar 2 ou 3 meses antes de eu ser mandada embora, para falar: "Isso que vai acontecer, você pode tirar férias, mas daqui 3 meses você vai precisar sair da empresa". Então foi assim que as coisas foram acontecendo, e aí nesses 3 meses, amigos de trabalho, né, de faculdade e tudo mais, a gente sentava para conversar, porque eu me questionava, né, o que que eu vou fazer? Eu sei que daqui 3 meses eu não vou ter um trabalho, o que que eu vou fazer? E aí, naquela época, isso foi em 2017, né, naquela época muitas pessoas estavam perdendo o emprego, então todo mundo estava pensando em morar fora, em fazer alguma coisa, e aí os meus amigos falaram assim: "Cara, você é nova, pega esse tempo que você tem e vai fazer um intercâmbio", entendeu? Tipo, fica um tempo fora, aprimora o inglês, faz isso e tudo mais, e depois desse tempo você volta, porque as coisas estarão melhor, e você se recoloca no mercado de trabalho, eh, numa posição muito melhor do que você está hoje. Ô, Ju, só te cortando rapidinho, é que se eu não me engano, foi um pouco na época que teve O aquela crise recesso. imobiliária. Foi bem porque essa foi a questão, quando eu me formei em 2014, eu trabalhava eu fazia eu era estagiária numa empresa, numa construtora, na qual a cada 6 meses eu estava num departamento diferente, né. E a empresa realmente me valorizava muito, mas no final eles tiveram também que me mandar embora, né, no final da minha graduação, né, final de Legal. 2014, eles tiveram que me mandar embora, porque a empresa já não estava, tendo novos projetos como antigamente. Então eu fui muito sortuda, não sortuda, né, eu fui sortuda de ter conseguido um trabalho, né, na minha área, 2, 3 meses depois que eu me formei. E aí de 2015, começo de 2015, a de dois metade do ano de 2017, ou um pouquinho antes, eu tive a oportunidade de ter a experiência, né, de trabalhar um pouquinho depois da minha graduação, e aí né, tudo isso acontecer, mas foi bem no recesso, né, as coisas assim, no Brasil, todo mundo que estava trabalhando na área de construção estava perdendo o emprego, mas não perdendo, né, mas era a economia não estava ajudando muito, então muita gente estava sendo demitido por conta disso. E aí muita gente foi nessa época que teve um aumento muito grande, né, de imigração, de pessoas saindo do Brasil para fora, eh, e continuou por um tempo, né, mas E foi isso. estamos falando de quantos anos, então, que você ficou nessa empresa? Depois da graduação, eu fiquei lá 2 anos e meio, 2 anos e meio, se Eu eu não me lembro engano. até que nesse período que ela estava em dúvida, né, se o que fazer nesse time, né, depois dessa quebra de contrato, se ela ia, se ela não ia. E eu lembro que eu já não morava mais em casa, eu já estava morando com o meu marido na época, a gente nem era casado, mas ele era meu noivo na época, a gente estava morando junto. E eu lembro que ela foi em casa comentar, e ela: "Eu tô pensando em ir para fora para estudar inglês". Eu falei: "Ah, legal". Mas eu falei: "Ah, legal", pensando que ela ia, tipo, para os Estados Unidos, né, que você fala: "Vou estudar inglês", automaticamente você pensa: "O pessoal vai para os Estados Unidos". Falei: "Nossa, que legal, Juliana, para onde você vai?". Ela: "Pra Austrália". Falei: "Quê?".
Para a Austrália? Vou para a Austrália, já conheço algumas pessoas lá. Eu falei, mas você está pensando? Ela, não, eu já até fechei com a agência, como que é o nome? Agência de intercâmbio. Agência de intercâmbio. Eu falei, ela só está avisando, nesse momento, né, ela não está pedindo opinião, acho que ali ela já estava muito bem decidida com o que ia Olha, falar. eu tava, mas se a gente parar para conversar sobre isso, né, e voltar, que loucura, né? Faz muito tempo, então eu não lembrava disso. Mas no processo todo, eu lembro que eu precisava de um suporte do pai. E meu pai não queria, não queria por jeito nenhum me dar o suporte. Porque na cabeça do meu pai era tipo assim: tá, tira férias, você vai conseguir alguma coisa. Porque eu tava, eu vou falar assim, eu estava perdida, porque eu não sabia o que aconteceria, né, se eu ficasse no Brasil. E na cabeça do meu pai falava assim: não, você tem que tentar, você tem que ficar aqui e ver o que vai acontecer, você não precisa empacotar tudo e ir para fora do país só porque você não vai ter um emprego. Se dá a oportunidade de viver o que tem que viver. E eu assim: mas eu quero. Então, assim, parando, né, para pensar e relembrar de como foi o processo, não foi fácil, porque não que eu não tinha aprovação, mas, assim, meu pai não gostaria que eu ficasse, ao invés de só sair e tentar algo novo, inesperado, desconhecido São num muitas mundo que expectativas, né? Muitas eles expectativas, não. as nossas e as dos outros, amigos, família, principalmente, que tem um peso bem grande. O que te fez escolher a Austrália? Foi ali uma fuga temporária, né, desse desemprego? Ou já havia aí algo dentro de você dizendo, talvez esse seja realmente o meu caminho? Eh, não tinha nada específico, né, o destino não era, tipo, algo: "Eu quero ir pra Austrália". Entre os países que você pode ir como imigrante ter oportunidade de crescimento e tudo mais, tem uma lista. Na época, né, a Austrália era um dos países que me dariam mais benefícios e aprendizado em questão de poder estudar, trabalhar, oportunidade de conseguir um emprego na minha área, né, porque na época, tinha, antes de 2017, em 2014, um pouquinho antes de 2014, tinha anúncios nos jornais e tudo mais, né, na televisão, de que a Austrália precisava, né, de engenheiros, de mão de obra qualificada. Então, que se você tivesse um inglês bom ou, né, um certificado, se você reconhecesse o seu diploma e tudo mais, você teria uma chance de conseguir um emprego na sua área, na Austrália. Então, quando eu parei para analisar os países que eu poderia ir, e as condições de visto para cada um, a Austrália era o que mais me proporcionava uma condição melhor como imigrante, então era por isso. Em relação, a fazer né, a ir para fora, né, morar fora, desde criança eu tinha isso comigo, desde criança. Eu me lembro que a Jéssica, com 15 anos, ela quis uma festa de 15 anos. Uma festa, sabe? Aquelas festas de debutantes. E aí, a gente tem uns 2 anos e pouquinho de diferença, né? E aí, 2 anos depois dessa festa da Jéssica, era a minha vez.
E aí eu me lembro que meu pai veio conversar comigo, perguntando o que eu queria. Se eu queria uma festa ou tudo mais. E eu falei, não quero festa. O dinheiro que você vai gastar para uma festa, gasta só comigo e deixa eu ir viajar. Então, assim, desde novinha, eu sempre quis explorar, né? Eu sempre fui uma criança que gostava de fazer coisas diferentes. Então, assim, com 15 anos, eu fiz um pedido de eu quero ir para o exterior. E aí não aconteceu quando eu tinha 15 anos, aconteceu quando eu estava com 16, que foi uma oportunidade muito boa. A escola que eu estava oferecia um intercâmbio, né? Era um projeto novo, e aí foi ali que foi a minha primeira oportunidade de sair do Brasil, conhecer, né, o exterior, de uma forma diferente. E aí quando eu tinha 16, 17? 2006. Você estava no high school, né? 2007, 2008. E conta um pouquinho sobre que intercâmbio foi esse? Foi uma experiência de você estudar um pouco do high school fora, no exterior? Isso. Era para ser, né? Vamos vender o produto. Uhum. O produto que foi. Ju, é que assim, a gente estudava em um colégio adventista e eles pegaram o período de férias do meio do ano, promoveram, né? Testaram, eles já tinham feito isso no passado, mas não no meio do ano. Antes eles faziam no final do ano, com os alunos, acho que para Disney, na época de formatura. E aí eles abriram, né, Juliana, um programa novo, que é isso que ela está dizendo, que era eles venderam como um intercâmbio para ir aprender inglês, tudo. Isso. E aí era assim, um mês. Você ia para ficar um mês, você ia ficar numa escola, então você ia dormir, né, na acomodação daquela escola, você iria nas aulas, teriam atividades, você iria conhecer, né, a cidade e tudo mais. Então, esse era o projeto. Então, o projeto era, a gente saía do Brasil, ia para a França, ficava 4 dias na França, e de lá a gente ia para Londres, e ia para a escola adventista de lá, e ficava lá, né, pelo resto das férias. Mas, assim, a história de ir para a história de ir para aula, participar, não existiu. Era só para aproveitar e turistar, né? Era só para conhecer. Tipo, a Paris, na verdade, e Londres. Foi só para isso. Quando você falou Paris, França, né? Eu fiquei surpresa. Eu falei, gente, que intercâmbio para aprender francês é diferente, porque o inglês é o que domina, mas aí agora faz sentido você ter estendido para Londres. Não, então, aí, tipo assim, a gente fez muitas coisas em Londres, né? Aproveitou tudo mais. E teve a chance, né, de se conectar, conhecer pessoas de outros países, e ver como que era, né, se a gente conseguiria se comunicar ou não. Então foi uma boa experiência. Foi ali que mostrou, foi ali que eu tive a confirmação de que eu realmente gostaria de morar fora. Mas é o primeiro contato, né, com a experiência. Mas assim que eu voltei para o Brasil, eu falei, mãe, eu preciso mudar de escola de inglês, porque eu não conseguia conversar. Eu entendia o que as pessoas estavam falando ou me perguntando, mas eu não conseguia falar. Então, a parte da comunicação foi um problema nesse um mês. Mas que aí, tipo, quando eu voltei, a gente mudou de escola e tudo mais, para que eu pudesse aprimorar. Que legal. E aí, voltando um pouquinho, né, para essa sua experiência
do intercâmbio para a Austrália, né? Você meio que chega com tudo organizado, né? O intercâmbio, moradia, passagem de ida e até de volta para o Brasil. Mas em algum momento essa volta deixou de fazer sentido, né? Conta pra gente como que o plano de ficar por 8 meses acabou se tornando 8 anos, né? O que te fez mudar de ideia e quando que você percebeu que não ia mais voltar? Quando eu planejei toda a viagem, né, e fechei o pacote, eh, fechei por 8 meses, mas no fundo, tinha aquela perguntinha escondida que falava assim: "Mas será? Será que 8 meses vai ser o suficiente?". Talvez você já sabia que ia estender, mas por segurança, vamos ver 8 meses para ver o que É. realmente eu acho, né. É, porque assim, era a primeira vez que eu estava realmente viajando sozinha, tipo, sozinha, não tinha ninguém comigo. Então era a primeira vez que eu estava tendo a minha autoindependência. Eu acho que essa é a definição. E a gente não sabia, né, o que aconteceria, como as coisas seriam. Eh, eu não sabia se eu ia me adaptar, eu não sabia se eu ia conseguir ficar longe da minha família. Então, quando eu cheguei na Austrália, eh, foi um baque, assim, eu estava muito feliz. Eu não me dei conta que eu estava saindo da minha zona de conforto até eu chegar aqui. Quando eu cheguei aqui, eu acho que eu me dei conta, porque no dia seguinte eu fiquei doente, fiquei muito doente, passei muito, muito mal, eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer nada. Mas era porque eu acho que eu só estava nervosa, né, assim, É muitas "O que que eu tô emoções, fazendo né, aqui? E o agora? corpo começa Como que eu faço?". É o choque de realidade, né? É, eu acho que uhum. caiu a ficha. A ficha caiu quando eu cheguei aqui, eu falei: "Meu Deus, o que eu tô fazendo?". Eh, mas assim, com o tempo, né, com o passar dos dias, né, eu comecei a ir pra escola de inglês, conhecer gente, conseguir, conseguir um trabalho, né, eh, e as coisas foram indo, e aí eu fui conhecendo os lugares da Austrália, né, viajando aqui, viajando ali. E aí começou a me dar aquela vontade de, tipo assim: "Cara, tem tanto lugar para visitar, conhecer e tudo mais, 8 meses não vai ser suficiente". Uma vida não é suficiente, gente. Já Impressão minha ou vocês estão se identificando? muito. Muito. Então assim, eu com 2, 3 meses que eu estava aqui, eu comecei a me perguntar se os 8 meses eram o suficiente. E aí eu comecei a ver o que eu poderia fazer, né, para estender o meu visto, para ficar mais tempo, quais seriam os requirements, tipo, o que eu teria que fazer. E aí porque na Austrália, nós brasileiros, quando se a gente não tem uma dupla cidadania, né, se a gente não tem um passaporte europeu, o a gente só pode vir pra Austrália, como estudante, né. Obviamente, se você tem uma empresa te contratando e trazendo você pra Austrália, é uma história diferente, mas você por conta, né, pra você vir pra Austrália como brasileiro, apenas com passaporte brasileiro, você precisa ser estudante. Ou, tem algumas outras, opções, mas o principal é isso. Então assim, eh, é bem o visto de estudante, você tem que ir pra escola, você pode trabalhar apenas 20 horas por semana e, tipo assim, no seu quando você está de férias, você pode trabalhar 40 horas. E você tem que ter, tipo, uma attendance, que attendance É presença.
Tipo, né? A sua presença na escola tem que ser mais que 90%. Muito rígido. Pensei que era só Estados Unidos, velho. Não. Se você, tipo assim, se você não vai para a escola frequentemente e a sua attendance cai para 75, eles te deportam para a imigração. Uhum. Sim, aqui também é parecido. Desculpa, eles te reportam para a imigração e a imigração vai rever o seu caso e vai tomar uma decisão. Então, assim, é bem restrito. Rígido. E quando você vem para cá, primeiramente você faz o inglês. Então, eu fui pro caminho de, tipo assim, ok, fiz o inglês, eu não quero estender para fazer inglês, para, tipo, continuar indo para aula de inglês. Quanto tempo você fez de inglês? 6 meses. Eu fiz 6 meses e aí eu peguei 2 meses de férias. Então, 6 meses, aí depois dessa curso de inglês, eu resolvi estender o meu visto fazendo um treino vocacional, que você escolhe uma área, né, tipo um certificado que você gostaria de fazer, e aí você aplica para o seu visto, e esses certificados normalmente eles têm uma duração longa. Então eu peguei o meu primeiro, eu fiz 2 certificados. Certificados, eu acho que você está querendo dizer que é aquele curso profissionalizante, né? Isso. Desculpa. É que a gente chama de certificate, né? Então. Uhum. A gente chama, aqui a gente fala que é VET. Uhum. Vocational Education and Training. Uhum. Chique, muito chique ela. Enfim, aí... Deveria ter trazido a Lê para essa aula, para ela contextualizar, para essa gravação, para ela contextualizar esse gancho do inglês com o português, sabe? Para quem não é bilíngue, né? Ai, brincadeiras à parte. Aí eu resolvi estender meu visto, indo para essa área, né? Que aí seriam apenas 2 dias estudando na semana, ao invés de 5, porque é bem cansativo. Tipo, você trabalha e depois do trabalho você tem que ir para aula de inglês. É muito sofrido. 6 meses fazendo aquilo foi foi suficiente para mim. Então, eu estendi para esse curso vocacional, na qual acho que foram 2 anos. Então, de 8 meses, né? Depois dos 8 meses, eu apliquei para um novo visto para 2 anos. Nesses 2 anos, eu fiz 2 cursos, um totalmente fora da minha área, não é para mim, business não é para mim. Terminei aquele curso falando assim, meu pai amado, nunca mais eu vou fazer um curso fora da minha área, porque não. E aí depois, no meu segundo curso, foi gerenciamento de projeto, foi gerenciamento de projeto, na qual era um pouquinho vinculado com a minha área de atuação. E aí depois, novamente, depois desses 2 anos, eu tinha que tomar uma decisão. O que eu vou fazer? Vou embora? Ou vou fazer algo novamente diferente? E aí foi novamente algo diferente. Não queria. Depois, conforme vai passando o tempo, é tão difícil, né, tomar a decisão de voltar, porque meio que você já construiu um caminho, né, e meio que você ter que recomeçar do zero novamente no Brasil. Exatamente. Então, na época, eu acho que eu não pensava nisso. Na época, eu só pensava, eu quero ficar mais um pouquinho. Eu quero só estender mais um pouquinho, eu não sei o que vai acontecer. Mas é exatamente isso. Tipo, hoje, se eu parar para pensar, se eu voltar para o Brasil, né, eu vou recomeçar do zero. E eu não sei como vai ser. Não sei como seria. Então, assim, é uma pergunta
é um choque. Acho um que não choque. é do zero, porque toda a sua bagagem, conhecimento, você ia conseguir, não facilmente, mas você ia conseguir ser recolocada, porque é muito valorizado tudo isso. Porém, você ia ter muitos desafios, né? Como o próprio idioma, você está muito inserida aí no inglês para poder falar em português. Ou como a situação do mercado de trabalho no Brasil está, né? Totalmente diferente e todas essas questões. E eu acho que o que seria um choque maior, quando eu falo recomeçar do zero, é a diferença. Tipo assim, diferença cultural. Isso seria um choque para mim, Uhum. muito grande. E é curioso, né, como a gente compra uma passagem de volta, mas a vida ela toma caminhos que não tem volta, né, tipo, porque muda antes mesmo de você perceber. Você tinha um plano, tinha passagem de volta para voltar, mas a vida foi tomando um caminho que você não esperava, né. Exatamente, totalmente diferente do que era o planejado. Porque eu tinha pensado, quando eu comprei as passagens, eu falei: você pode usar a passagem com 1 ano, né. Então eu falei assim: tá bom, não vou usar com 8 meses, mas provavelmente eu posso, né, usar até dar 1 ano, talvez eu vou para o Brasil. Uhum. Mas não foi isso que aconteceu, não fui para o Brasil. E eu acho que eu fui para o Brasil depois de 1 ano e meio que eu estava aqui. Essa foi a única e última vez que eu fui para o Brasil. É, e foi bom, né, gente? Ô, Tu, antes da gente falar do tempo do Brasil, tudo, enquanto você foi fazendo curso de inglês, foi fazendo esses cursos de qualificações profissionais, até decidir nas extensões de visto, fala um pouquinho quais eram os seus trabalhos, porque quando você fala do estudar inglês e de ter a oportunidade de trabalho, certamente isso não é tão fácil de você se inserir na sua área. Então, você precisou ter uma diminuição de status de atuação comparado com o que você tinha no Brasil, de atuação. Sim. Quando eu cheguei aqui na Austrália, meu pai comentou com uma amiga dele, né, que ela tem bastante contatos e tudo mais, e ela compartilhou um contato de uma pessoa, de um rapaz, que trabalhava na área de engenharia aqui na Austrália. Ele também é brasileiro, mas ele morava aqui há muito, muito tempo. E, e ele foi a primeira pessoa que eu tive o contato, né, de perguntar como que as coisas funcionavam aqui na Austrália, né? Então, ele foi a primeira pessoa que chegou para mim e falou assim: aqui na Austrália, só para você entender, né, para engenharia civil, a formação são 4 anos, não são 5 anos, então a sua qualificação, o seu conhecimento na área é bem maior, porque são 5 anos no Brasil. Aqui os desenhos, os desenhos, os projetos, né, quando você olha, eles são muito simples comparado com o que a gente vê no Brasil. Então, ele foi a primeira pessoa que me explicou como as coisas funcionavam, quais seriam os processos, o que eu poderia fazer. Então, foi muito bom ter esse contato e essa experiência com ele. Que mais que ele falou? Ele me explicou o que eu precisaria para poder conseguir, né, um emprego. E a realidade é que, assim, quando você tem um visto de estudante e você tem uma limitação de 20 horas de trabalho, é muito difícil você encontrar um emprego que na sua área Que vai ofereça só meio aceitar. período. Exatamente. Então, e aí, nesse período, você foi se mantendo financeiramente, trabalhando, aproveitando essas 20 horas de trabalho, onde? Durante Então, esse percurso, né, como que foi? como imigrante, você tem algumas opções de trabalho. E quando eu cheguei na Austrália, eu tinha na minha cabeça que o único trabalho que eu gostaria de fazer seria trabalhar de cleaner.
E o motivo maior é porque eu tinha experiência. Limpando a casa. Eu. Essa Meu sou primeiro, eu. meu primeiro trabalho CLT, tá? O único trabalho CLT que eu tenho na minha carteira de trabalho do Brasil é sendo diarista. Mãe e o pai. Ah, sim, para ela ter a mesadinha ali, ter o trabalho dela, né, na época da faculdade, porque isso é muito interessante, né, até para contextualizar. A Juliana, ela sempre foi uma criança muito estruturada, na questão de projeto, sabe? Quando ela colocava uma coisa na cabeça que ela queria, e podia ser coisa simples, sei lá, eu quero comprar uma bola, ela ia guardando aqueles 20 centavos que a gente ia ganhando, que depois virou R$ 2 e por aí vai, ela ia guardando até dar o valor do objeto que ela queria. E isso foi algo que ela foi se estendendo ao longo do desenvolvimento dela. Então, na fase da adolescência dela, ela também queria ter um trabalho. E aí, por isso que eu acho que ela está trazendo essa... Não, Porque mas isso te ajudou na assim, organização, no planejamento financeiro. total, eu sempre fui muito assim. Isso a gente difere, o pai. Sou mais gastona. Não, eu tinha isso, sim. Tanto que, tipo, chegava às vezes, minha mãe falava assim, ai, eu preciso, sei lá, R$ 40 para pagar isso aqui. Eu ia lá no meu cofrezinho e falava aqui, ó, eu tenho R$ 40. Mas, enfim, eu sempre planejei muito, né? Eu sou esse tipo de pessoa, eu planejo muitas coisas. Onde que eu tava? Eu me perdi. Você estava no trabalho de cleaner, que batia com a única experiência que você tinha de trabalho Isso, no Brasil. desculpa. Aí, eu tive essa experiência, né, no começo da faculdade, eu trabalhava de cleaner para minha mãe e para o meu pai. Então, eu limpava a casa e cozinhava para eles antes de ir para a faculdade. Então, quando eu planejei vir para a Austrália, eu falei, é isso aí. Mete a cara, vai trabalhar de cleaner, porque você sabe, entendeu? Você fez isso antes e não vai ser diferente. Mas o motivo maior era porque eu não me sentia confortável em trabalhar num bar. Eu tinha muito medo. Eu não sei, a insegurança era muito grande. Não sei explicar o real motivo. Eu não tentei, tá? Quando eu cheguei na Austrália, eu apenas tentei trabalhar como cleaner. E aí eu consegui uns trabalhos casuals, na qual era um dia aqui, um dia ali, até que eu consegui um emprego fixo, né, com uma brasileira, que ela tem uma empresa de limpeza, e aí eu trabalhei com ela por 3 anos, eu acho. Então, mas também, novamente, ela só me dava 20 horas. Então, às vezes, na semana eu fazia 18 e na semana seguinte eu fazia 22, na qual quinzenalmente dava 40 horas, então isso não era um problema. E aí eu fui trabalhando nisso, tal, e durante esse tempo é cansativo trabalhar de cleaner, é cansativo, né, a viagem, lidar com o cliente, lidar com pessoas, né, porque é a casa de alguém que você está limpando. Então, às vezes, nem todo dia você tá se sentindo naquele dia de tipo assim, vamos fazer uma faxina, né, então chegou num ponto para mim que eu estava bem exausta. Uhum. E é muito E aí, importante. Fala. não, pode ir. Não, e muita gente encara esses trabalhos como um retrocesso, né? Mas muitas vezes eles são a ponte, o espaço entre quem você era e quem você está se tornando. Então é bem legal ver essa ligação na sua trajetória. Eu acho que o mais importante é entender que quando você migra, né? Quando você acaba indo para um país que não é o seu, a diferença cultural e a diferença das coisas que você vai poder fazer, você tem que aceitar, né? Você tem que trabalhar isso na sua cabeça. Isso. Eu não vou falar que foi fácil. Eu não vou falar que não teve dias que eu
eu estava limpando um banheiro e chorava, falando assim, cara, tem uma graduação, né? Trabalhei duro, estudei muito, e aí eu tô aqui limpando o vaso sanitário da casa de alguém que eu nunca vi na minha vida e que às vezes nem tá me tratando tão bem. Então, assim, não foi fácil. Porém, eu trabalhava a minha mente e falava assim, tá bom, você não está atuando na sua área de trabalho, porém, se você comparar a qualidade de vida que você tem aqui com a qualidade de vida que você tem no Brasil, trabalhando como engenheira ou trabalhando como cleaner na Austrália, né? Cleaner na Austrália e engenheira no Brasil, você está recebendo a mesma coisa. E não é só sobre salário, né, também. Não. Tem muitos outros benefícios e qualidade de vida envolvido. Exatamente. Então, era assim que eu trabalhava a minha mente e tentava manter a minha mente de forma positiva. Com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de ir trabalhar num restaurante, na qual, isso, né, depois de 2 anos e meio, na qual eu me identifiquei. Eu me identifiquei assim, não é um bicho de 7 cabeças, como eu achava. E aí, eu acho que eu precisava também de uma mudança. Então, foi aí que eu falei, não, tá bom, acho que agora é a hora para parar de fazer limpeza e tentar ir nesse caminho. E o motivo maior foi, se eu for nesse caminho de trabalhar num restaurante ou num bar, eu vou praticar mais meu inglês. Porque na limpeza, eu chegava na casa do cliente, às vezes o cliente estava na casa, às vezes não. Mas se eles estivessem na casa, seria só um oi, tudo bem, Muito tudo, básico, tchau. né? O estímulo não seria tão... Exato. Ainda mais Então, no bar, você ter que se comunicar em inglês, outro idioma, com música alta, gente, isso é desafiador. a primeira vez que eu consegui o trabalho no bar, eu era garçonete. Então, eu pegava pedido e a comida estava pronta, entregava na mesa. Não tinha tanto contato, até que o gerente resolveu me dar a oportunidade, né? Vamos testar. Hoje tem uma festa, né, no restaurante, nesse salão. Você vai ajudar a outra menina com as bebidas. Foi um trial. E aí, ali eles viram que eu tinha um perfil para trabalhar atrás do bar e fornecer bebidas alcoólicas. Lembrando que aqui na Austrália, para você trabalhar num restaurante que serve bebida alcoólica, não importa se você está atrás do bar ou distribuindo a comida. Para trabalhar num restaurante que vende bebida alcoólica, você precisa ter uma licença. Então, antes de conseguir um trabalho no bar, eu tive que tirar essas licenças. Então, tem toda uma regra, uma burocracia por trás. E quando você vai e faz esse trial, né, para trabalhar atrás do bar, eles observam se você vai cumprir com as coisas que você tem, né, com as regras que você tem que seguir em relação às leis australianas, né, de fornecimento de bebida alcoólica e tudo mais. E então, ali eles viram, tá, ela tem o perfil, ela sabe o que ela está fazendo e tudo mais, ela não vai mais ser garçonete, ela vai trabalhar atrás do bar. Então, ali eu tive uma outra oportunidade, uma outra oportunidade de crescimento, e eu vi aquilo como um crescimento. E ali foi a primeira vez que eu realmente tive que lidar com customer service, né? Chegar, ser sorridente, na qual eu não sou. Eu sou muito assim... Direta. Eu sou muito direta, mas se alguém me ver na rua, eles acham que eu tô brava. Mas é só assim...
É séria. Eu sou uma pessoa muito séria. Então, assim, indo trabalhar no bar, eu tive que aprender que eu tinha que estar sorrindo o tempo inteiro. Uhum. Eu tinha que aprender que, independente dos meus problemas, eu tinha que tratar meu cliente bem. Então, ali foi quando eu fui aprendendo um pouco mais, né? Porque às vezes você vai ter aquele cliente que gosta de se comunicar. Uhum. Então, do cleaner, fui trabalhar bar. no bar. E aí a minha terceira experiência, né, no bar foi sendo gerente, né? Eu acho que minha performance foi muito boa e eles me deram uma posição de gerente. E aí eu comecei a trabalhar como gerente também num outro bar. E aí foi quando eu tinha que também aperfeiçoar mais ainda o meu inglês para poder lidar, né, com os reports e tudo mais que eu tinha que providenciar pro Big Boss. Ju, e entre essa fase, né, de estudo, da validação do diploma, e você continua trabalhando como cleaner, depois vai para o bar, começa uma virada, né? E esse salto parece simples, mas ele é simbólico. Ali você começa a se expor, a perder medo, a praticar o inglês. Como foi esse processo de perder a vergonha e ganhar confiança? Não foi um processo fácil. Não foi nada fácil, mas tem que tentar. Se você não tenta, você não conquista o que você precisa. Então, como que é aquele ditado? Dá a cara a tapa? Isso. Tinha que me virar, assim, Você só vai saber tentando, né? Faz parte desse processo de total. aprendizado, né? E aí, E se as pessoas não conseguiam me entender, aí eu falava assim: "Tá, respira, tenta mais um pouco. Explica", né. Eu tenho isso comigo até hoje. Se você não está me entendendo, por favor, me fala, que eu vou tentar falar de outra forma para que você entenda o que eu quero dizer. Então, foi assim que eu fui aprendendo, né, de tipo, tenha paciência comigo, por favor. Não é a minha primeira língua. Se eu fosse pedir uma comida, eu tinha muita vergonha, tá? Até mesmo fora, da zona de trabalho, né, tipo assim, se eu fosse pedir uma comida, ao invés de pedir no aplicativo, eu tentava ir no restaurante e aí se eu falava, eu lembro até hoje, eu fui num restaurante mexicano e aí eu queria a comida um pouquinho apimentada. E aí eu li a palavra, né, eu via, né, a palavra, aí eu falei assim: "Cara, não sei como fala, mas fale da forma que você acha que é". Eu falei, a pessoa me corrigiu, aí eu só falei assim: "Ah, obrigada", repeti da forma que ela falou e pedi desculpas. Não foi fácil, mas é assim que você É um aprende. passo de humildade também, né? Muitas pessoas não gostam de ser corrigidas e você fica sentindo, não, a pessoa só quer te ajudar às vezes, né? É, mas também tem a diferença, né, em quando a pessoa quer te ajudar É. ou se a pessoa está fazendo uma piadinha, Menosprezando você. menosprezando, o seu accent ou a forma errada que você fala. Então tem essa diferença, mas sim, se a pessoa está te ajudando, só pega de forma positiva e construtiva. Ô Ju, e toda essa trajetória que você está compartilhando com a gente, eu acho que foi te levando, né, para um lugar que você chegou hoje. Então, as opções de estudo, os cursos, esse crescimento dentro de você, e aí chega aquele telefonema que mudou tudo, né? Um amigo te chama para voltar para a engenharia, uma possibilidade de retomar, né, para entrevista para sua atuação. E o que passou na sua cabeça naquele momento, né? Como é que você se sentiu? Você sentiu medo, empolgação? Bateu aquela síndrome da impostora, de que será que é o momento? Será que não é? Vou, fico?
é uma pergunta muito difícil de falar, né, de expressar. Ter recebido aquela ligação foi no momento que eu precisava. Eu precisava de um recomeço. E o Rafa, ele sempre me ajudou. O Rafa e a Thaís, eles são um casal. Meu primeiro dia de Austrália, eles estavam lá para me ajudar e me tirar do buraco que eu estava. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter recebido uma ligação dele para me dar uma chance de um recomeço diferente. A conversa foi tipo assim: "Ah, eu tô trabalhando nesse lugar e tal, e eles precisam, quero saber qual que é o seu interesse de voltar a trabalhar na sua área". Minha resposta foi: "Ah, quero voltar a trabalhar, mas será que eu posso? Será que eu consigo?". Porque aqui na Austrália, a construção é um pouco diferente do que é no Brasil. E aí eu me perguntava, né, será que eu tenho conhecimento de como as coisas funcionam aqui? Como que eu vou fazer para me comunicar? Porque, né, tem os termos Técnico. específicos. Uhum. E aí eu falava assim: eu não sei como que eu vou falar isso, eu não sei como que é isso". Então ali, né, foi o momento que eu falei assim: "Tá, você vai se preparar para isso, mas ao mesmo tempo você tem que estudar". Então eu fui estudar. Cara, é ridículo, mas eu fui estudar. Peguei o YouTube e coloquei no YouTube, palavras técnicas de construção na Austrália e tudo mais, e fui assistindo um vídeo de como é feita a construção para pegar as palavras, né, específicas. Fui para a entrevista. Não vou falar que foi fácil, não vou falar assim, meu inglês foi péssimo. Eu estava muito nervosa, né, e aí eu saí da entrevista muito feliz, independente se eu conseguiria o trabalho ou não, mas eu estava feliz pela oportunidade, da oportunidade de chegar no ponto de alguém sentar e me entrevistar. Foi algo, assim, grandioso, uma vitória. Eu lembro que quando eu terminei a entrevista, eu estava entrando no trem, eu liguei pra Jéssica. Você lembra que eu liguei pra você? Não. Ela ficou surpresa. Acho que esse momento foi mais importante, assim, para você, mas eu lembro, sim, da ligação. De uma Essa era só pra de uma dividir. comemoração, né, de um É, compartilhamento. foi um momento que, assim, eu me emocionei. Eu me emocionei porque eu falei assim: "Cara, esse tempo que eu tô aqui, eu não pensei que isso aconteceria". E aconteceu. E valeu a pena, né? E valeu a pena, independente do que vai acontecer, valeu muito a pena. E é uma autoafirmação também de capacidade, porque às vezes a gente tem aquela coisa do brasileiro, né, do síndrome de vira-lata. Como que eu vou estudar em outro idioma, validar Exa diploma e fazer tudo isso? E eu acho que essa exatamente. sua fala, ô Jé Gomes, até faz sentido, né, porque, Ju, quando você foi para a entrevista, você estava com algum processo de validação do seu diploma ou era algo que você ia começar? Não, eu estava no meu terceiro visto de estudante, na qual eu estava fazendo o se o terceiro curso que eu estava fazendo, que era de liderança e gerenciamento. Não não tinha começado o processo, nada, não planejava, eu não tinha um planejamento, né, não estava vivendo um momento com um planejamento diferente, tá. O meu planejamento, o meu percurso era diferente, o meu percurso era terminar aquele curso de liderança e gerenciamento e ir para a área de TI. Então esse era o planejamento total,
não tinha nada planejado ou pensamento de validar o meu diploma e fazer todas essas coisas que aconteceram. Não era isso, não. Depois da entrevista, eu fiquei pensando, provavelmente eles não vão me contratar, porque eu tenho visto de estudante. Não posso trabalhar 40 horas, não vai ser o suficiente. Novamente, fui surpreendida. Recebi uma ligação de que a empresa queria me contratar. Queria me contratar e eles aceitavam a condição de ser apenas 20 horas por semana. E ali foi tipo assim: "O que tá acontecendo? Como que isso aconteceu?" Ô, Ju, mas eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu me recordo que eles ficaram bem, na entrevista, eles ficaram bem interessados pela sua experiência profissional no Brasil, pela bagagem que você teve nessa, acho que na última empresa. Isso, eu apresentei, né, eu apresentei para eles as coisas que eu fazia no Brasil, que era gerenciamento de projeto, e aí eu mostrei as planilhas, tudo que o meu background, o meu conhecimento das coisas, e aquilo foi o que determinou eu conseguir o emprego, porque o feedback do gerente para o meu amigo sobre o meu inglês não foi a coisa boa. Importante que hoje tá tão bom que você tá falando com sotaque gringo já. Então, assim, o gerente foi pro meu amigo e falou assim: ela sabe, mas o inglês dela não é muito bom não. Foi isso que ele falou pro meu amigo, e meu amigo compartilhou comigo, na qual eu falei: "Fair enough", tipo, tudo bem, é verdade, entendeu? Eu não tenho esse inglês, mas vou me colocar na posição de aprimorar, de melhorar. E aí foi isso, aí foi a primeira oportunidade. Isso foi dia 21 de abril de 2021. 21, E é. quando você finalmente consegue essa vaga, né, tão sonhada, você volta para sua área. Como foi esse primeiro dia de trabalho? Você sentiu que aquele ciclo se fechava? O ciclo de cleaner e bartender. Sim. Hum, sim e não, porque eu não sabia o que aconteceria, né. Eu estava num contrato de experiência e tudo mais, mas eu estava determinada a fazer as coisas de forma certa para conseguir ficar ali. Mas foi um novo ciclo para mim, para entender que existem oportunidades e que às vezes, mesmo quando a gente tem medo ou é inseguro, né, sobre o inglês e tudo mais, que se a gente não tentar ou se a gente não arriscar, a gente nunca vai ter a resposta. A resposta pode ser positiva ou negativa, mas você precisa tentar. E tentar não vai machucar. E é temporário, né, e você É. vê o quantas outras portas foram se abrindo porque você estava aberta a viver essas outras experiências. Sim. E o meu primeiro dia de trabalho, primeiro mês, primeira semana, assim, porque todo mundo lá é australiano, né. Então, o meu primeiro dia, eu tinha que falar no telefone. Eu tinha que ligar para cliente para marcar as coisas e, tipo, o meu amigo me deu um template, né, um papel com tudo, como falava, Um né. script. É, É porque o inglês do australiano, não sei se você já se comunicou, Sei. ele é muito difícil, ele é muito diferente, né? Aham. Até Do dos americano. mais do americano. Então eu fico imaginando ela, uma brasileira, aprendendo inglês, entrando numa cultura praticamente 100% ou 90% australiana,
e tendo que se enquadrar nessa comunicação. Com uma linguagem que não é familiar, né, porque por mais que a gente estudou anos de inglês e a gente está envolvida na cultura mais americana, consumindo filmes e música, é é muito estranho ouvir outro sotaque para mim, parece que eu tô reaprendendo inglês. E assim, tem uma diferença. O sotaque do australiano da cidade é uma coisa, Do interior. o sotaque do australiano do interior É um desafio. é um desafio. Então, assim, primeiro mês, primeira semana foi algo bem difícil. Eu juro, eu chegava no trabalho, eu não conseguia falar, eu perdia a voz, porque eu estava tão nervosa, insegura, que minha voz sumia. Assim que eu saía do trabalho, tudo voltava ao normal. E o meu amigo, ele teve um dia que ele virou pra mim e falou assim: "Você tá de brincadeira comigo, né? Tipo, realmente você perde a voz quando você chega no escritório e na hora que a gente tá saindo, você fala normal". Mas era a vergonha, era a insegurança. E com o passar do tempo, eu tive que trabalhar isso, né, eu tive que falar: "Cara, você tem que fazer". Assim, esquece que tem gente te ouvindo, esquece O que eles julgamento, é, o perfeccionismo também. é, deixa de ser rígida, porque eu sou muito rígida, né, comigo mesma. Então, se dê a oportunidade. E nesse primeiro mês, assim, eh, pelo menos eu tinha o meu amigo lá como suporte, e ele ia me mostrando o que eu tinha que fazer. Então, espera lá, meu primeiro mês, 20 horas trabalhando por semana. Então, assim, eu trabalhava 3 dias na semana, meio período, na qual eu tinha que acomodar e fazer o que era melhor para a empresa e aperfeiçoar meu inglês. Um mês depois, meu amigo pediu demissão. Você se viu sem chão, né, "Quem que vai me ajudar agora?". Exatamente. Eu virei para ele e falei assim: "Como assim?" Tipo, fiquei muito feliz por ele, porque ele tinha conseguido uma outra oportunidade de trabalho que era muito melhor para ele. Então eu estava feliz por ele, mas ao mesmo tempo eu estava querendo matar ele, porque eu falava assim: "Você vai me deixar sozinha nessa empresa que todo mundo fala inglês e você é o único brasileiro aqui". E aí ele saiu, e ali foi um outro desafio para mim, porque tudo que ele fazia veio para mim, e eu tinha que mostrar, né, eu tinha que evoluir ali, eu tinha que mostrar que eu conseguia fazer o meu trabalho, que indiferente, da língua, né, e até mesmo se eu não me comunicasse tão bem ou se eu tinha dificuldade e tudo mais, eu tinha que mostrar que eu conseguia fazer meu trabalho. E com o tempo, né, eles me deram essa oportunidade, na qual eu sou muito grata, e eles tentaram o tempo inteiro a me entender e compreender o que eu estava tentando falar, fazer e tudo mais. E também o meu gerente, o meu chefe da época, eu falo que ele é o meu pai australiano, porque ele foi muito paciente, ele foi um mestre para mim. Ele foi realmente um mestre na qual ele sentava e ele explicava, e ele virava para mim e falava assim: "Você tá entendendo o que eu tô falando?" Aí eu falava: "Tô". E nesse tempo, né, de tudo, assim, de trabalho novo e tudo mais, a gente teve o segundo lockdown, que por causa do Covid. Hum. E a empresa não fechou as portas, porém você não podia viajar, então eu trabalhava de casa. Esse foi o segundo desafio na minha área, na qual eu não estaria trabalhando no escritório, eu estaria trabalhando em casa, ou seja, a minha comunicação com todo mundo na empresa seria através do telefone. Então, ali foi o momento que eu tinha que me virar.
e aprender a me comunicar melhor. Ô, Ju, e com toda essa experiência que você falando assim, a gente até sente que realmente foi igual a Jéssica disse, né? Um momento que você precisou se abrir, você precisou se colocar num espaço de humildade para aprender, para retomar. Eu lembro que, em paralelo, você também estava validando todos os seus diplomas aqui no Brasil para você poder atuar aí. Mas nesse momento, quando você olha para sua trajetória até aqui, qual é o sentimento? É de conquista ou ainda de incerteza sobre o futuro? De muita conquista. Porque depois que eu consegui o trabalho, eu quis mudar, eu quis fazer o meu planejamento de ficar na Austrália mudou totalmente. As coisas mudaram depois que eu consegui esse emprego, o meu planejamento, né, de como ficar na Austrália mudou, e aí foi aí que eu entrei em contato com um advogado e eu falei assim: "Olha, eu fiz esse curso, mais esse curso, no total, então 2 anos. Posso aplicar para o visto 485, na qual é um visto de graduação postgraduated, que permite você ficar na Austrália por 2 anos, só trabalhando. Então, foi aí que eu comecei a fazer, o reconhecimento do meu diploma, na qual eu tive que fazer assessments, explicar qual era a minha profissão no Brasil, qualificar, pegar os meus contratos, né, que eu tinha no Brasil, mostrar para reconhecer e aplicar para esse visto. E aí foi aí que eu consegui aprovação para trabalhar full time na Austrália, sem precisar estudar. Bom, eu acho que Isso é algo muito importante. validar esse diploma, né, foi mais do que um processo profissional, simplesmente. Eu Bom, vejo assim como se fosse um rito de passagem, né. O momento em que você diz para si mesma que você pertence a esse lugar, e também tem um peso simbólico enorme, porque voltar para sua área lá do Brasil, mas de uma outra maneira, com uma outra cabeça, outro idioma, total. outra visão de mundo, né, e com toda essa transformação que você passou do cleaner, né, do bar Vai. até a engenharia. Exatamente. E foi assim, é só um papel, gente, é só um papel reconhecendo o seu diploma, mas a emoção, né, behind de tudo Atrás disso tudo, isso é muito grande, porque eu não quero colocar de uma forma negativa, mas as pessoas às vezes olham, né, para o imigrante e falam assim: "Sua graduação não é nada aqui". Já aconteceu isso comigo. E no fundo, minha graduação pode não ser nada para você, né, para essa determinada pessoa, mas é muito para mim, porque é uma conquista, né. Você deixa a sua família, você deixa a sua história, você deixa seu suporte, e você está construindo uma nova vida fora. Tem muitas renúncias por trás e desafios, porque você fazer isso em outra cultura, um novo local, um novo idioma, é muito desafiador, né. Exatamente, é. Então, cada passo, né, cada passo e conquista, desde conseguir esse emprego até hoje, é uma vitória muito grande. E todo esse processo, né, esse tempo, de experiência e tudo mais, mostrou para eu mesma e até mesmo para a empresa, eh, em relação à performance, né, tipo assim, de profissional, de como eu evolui muito. Quando eu entrei na empresa, e isso é uma coisa que eu ouvi do dono da empresa. Quando eu entrei na empresa, todo mundo achava que eu não era qualificada o suficiente para fazer o Subestimar. que eu todo mundo. E o dono da empresa falou isso para mim. Que Um orgulho. dia, ele falou assim: "Juliana, quando você começou a trabalhar aqui, todo mundo não acreditava em você. Hoje, você é a chave principal".
E hoje eles são ainda somente australianos e você brasileiro? Ou eles abriram portas para outras nacionalidades? Não, não, eu sou a única. Tem uma Estrangeiro. outra, eu sou a única brasileira na empresa. Tem um brasileiro, mas não na Austrália, né, porque a empresa também tem na Nova Zelândia, e na Nova Zelândia tem um brasileiro lá, mas eu não conheço ele. Mas aqui na Austrália eu sou a única brasileira. E eu vejo que estando do lado de cá, né, como a família, uma parte da família que vê esses voos acontecendo, por mais que, óbvio, acredito que até na cabeça dos meus pais, que investiram na faculdade, tanto dela como minha, do meu irmão, em algum momento isso não fechava, né? Porque para quem fica aqui não fecha realmente, né? Porque quando a gente não entende esse momento de recomeço, de transição, tipo, nossa, ela abandonou uma carreira de engenharia aqui que estava um momento difícil e depois retomou assim em ascensão. Volta, é a sua hora de brilhar aqui, o seu tempo já passou, você vai ficar aí limpando casa, você vai ficar aí servindo comida, né? Mas e falar que isso em algum momento não passa pela cabeça de quem fica, eu estaria mentindo. Passa, lógico que passa, porque a gente dá valor, a gente aqui no Brasil, a gente reconhece, eu acho que isso faz parte da nossa história, que estudar, investir na sua carreira, né, no seu diploma, é algo muito valioso. Isso eu tenho certeza que, de fato, é valioso pela nossa história em si, né, pela nossa construção como brasileiros, por essa sociedade aí tão diversa que nós somos. Mas quando ela começa a fazer esse papel, né, de se colocar e de crescer e se desenvolver e tudo mais, a gente do lado de cá sabia dessa capacidade, né? Então, quando ela compartilhou que ela passou por uma entrevista, mas que ela não sabia, ela já sabia que não tinha ido tão bem e tudo mais, a gente do lado de cá vai dar certo, né? E quando ela falou, gente, estou trabalhando, isso se torna um orgulho do lado de cá. Porque a gente não imagina, hoje para mim, isso é muito mais claro, né? Graças às conexões, graças ao psicoterapia no exterior, graças aos meus processos, mas a gente pensa que ir para fora do Brasil, a gente não pode levar essa bagagem profissional, né? Essa experiência para fora, e que lá a gente vai ter que ser uma pessoa qualquer, Subemprego, né? né? Sem nada. E tudo bem, você pode começar no subemprego, mas a gente também sabe que o mundo precisa de pessoas qualificadas. E aí, quando a gente vê essas pessoas qualificadas chegando em lugares, em espaços e pertencendo, acaba sendo um espaço aqui de orgulho e até de portas para nós que ficam, né? Inspiração, né, para quem. Exato, de que, tipo, ela fez, tudo bem que ela precisou começar, mas ela chegou no lugar dela. Ela chegou aonde fazia muito sentido para ela, né? Então, eu me coloco aqui nesse espaço como uma parte da família da Juliana, mas de muitos outros imigrantes, talvez, que decidiram, por esse recomeço, por esse novo momento, por essa coragem na vida, de que a gente do lado de cá, a gente fica aflito. Mas com a certeza de que a gente sabe que os momentos certos e os lugares certos, eles vão acontecer. Sabe? Vocês vão chegar onde vocês precisam. Cada um no seu momento. E a gente vibra. Sim, e a história às vezes não é linear, né. Não, E é muito linda a sua história, Ju, inspiradora. obrigada. E assim, não dá vontade de encerrar, né, mas a gente precisa ir encaminhando para o final. A gente tem 2 quadros que a gente gostaria de fazer aqui com você. Um deles é os choques e surpresas. A gente tem para contar, né, aquelas coisas que ninguém te avisa quando você muda de país ou que te surpreendeu. Você falou um pouquinho aí no decorrer, mas se você puder dar um exemplo aí, o que mais te chocou quando você fez essa mudança pra Austrália? O que mais me chocou foi a diferença cultural na Austrália. A Austrália acorda cedo, dorme cedo. Então é um choque cultural gigantesco, tá? Tipo, quando eu cheguei aqui, se eu quisesse ir comer 9 horas da noite, não tinha restaurante aberto.
A única opção era McDonald's. Então aqui a rotina, a vida é tipo assim, acorda bem cedinho, vai fazer uma atividade e tudo mais, 20h é o horário que a cozinha de qualquer restaurante está fechando. Então, maior impacto que eu tive foi a diferença cultural nesse. Então não deve ter sido tão difícil para você acordar, né, para gravar com a gente aqui 5h, gente. Estamos Não, gravando. A Juliana tá quase 20 horas de fuso comigo aqui nos Estados Unidos. E aqui, ó, não mediu esforços para gravar o episódio às não, 5h. Muito obrigada, Ju. de nada. Eu que agradeço. Vamos aí para o nosso último quadro, que é o mitos e verdades da carreira no exterior. E aqui agora, Ju, é o nosso quadro onde a gente compartilha com você algumas frases que a gente recebeu dos nossos seguidores e você diz aí a sua resposta, se ela é um mito ou verdade, Uhum, certo? tudo Então bem. vamos lá para a primeira. No exterior, não precisa ter diploma universitário para ter um bom emprego, porque não é importante para eles. Verdade. O que acontece na Austrália, quando você tem 16 anos, né, quando você está na escola e com 16 anos você decide se você quer continuar estudando ou se você quer ir para uma área de trade, né, de construção, sei lá, ser um empreiteiro. E a faculdade aqui é muito cara, extremamente cara, não é igual no Brasil. A faculdade não é acessível para ninguém. Então, todo tipo de trabalho é valorizado aqui na Austrália. Os trabalhos mais valorizados são os trabalhos que, infelizmente, no Brasil, a gente não valoriza. Não estou falando a gente brasileiro, mas o Brasil num todo. Então, você não necessariamente precisa de uma validação, né, de uma graduação para ter um bom trabalho na Austrália. O segundo né, a segunda afirmação aqui: mulher tem mais direitos fora do Brasil e tem melhores trabalhos. Sim. Tem uma questão de igualdade. Não quer dizer que não exista machismo, não preconceito. Existe, sim. Porém, a oportunidade de trabalho é igual. Você pode encontrar mulheres dirigindo um caminhão. A gente pode, né, encontrar isso no Brasil também. Mas aqui na Austrália é muito mais comum. Você pode encontrar uma mulher num trator. Quando você vai ver uma mulher num trator no Brasil? Você vai encontrar uma mulher Nível de pintando uma gerente. casa. Também. Não, na minha empresa, a maioria, né, do departamento, do escritório, a maioria é mulher. E esses dias a gente falou, a gente vai dominar a empresa. E pensando que a área de construção, se a gente parar para pensar no simbolismo, ela é muito mais masculina do que feminina. Uhum, exatamente. E aí, a gente indo para a nossa terceira frase, sobre mitos e verdades, vou me reinventar fácil no exterior. Mito. Não sei, é uma pergunta muito difícil. Para se reinventar, você precisa ter muita confiança em você mesmo, segurança. Se reinventar não é algo fácil. Reinventar significa recomeçar. É um Se processo. se você não tem uma mente para trabalhar isso, assim, né, ser confiante e aguentar o processo, seguir firme no processo, não é uma coisa fácil de conseguir e fazer. Muito bom. Antes da gente ir, né, finalizando o episódio, eu queria agradecer. Todas as afirmações foram comentadas pelos nossos seguidoras no nosso Instagram, né, que é a Ana Bianconi, do Autoestima no Exterior, a Manu Amorim e a Sama Gabriele. Então é isso. Muito obrigada, gente. E encaminhando aí para nosso final, Juliana, eu quero te dizer que foi um prazer te receber aqui. Uma forma também de matar a saudade e de também expressar toda a minha admiração, todo o meu respeito
E o meu orgulho, né, por você, porque realmente você teve coragem, como a gente falou no começo, de estourar, furar uma bolha e talvez mesmo não se sentindo acolhida na decisão, você seguiu a sua trajetória, a sua verdade, a sua história. Sim. E essa sua história, ela mostra que o sucesso no exterior, ela não vem de sorte, né? Ela vem de muita resiliência e trabalho duro. Muito esforço. Sim. Sim, muito linda a sua história, Ju, é uma honra Muito ter obrigada. aqui. Eu também quero agradecer muito pela Jéssica Araújo ter, né, sugerido você para participar do nosso episódio. E, por favor, né, como que as pessoas que se conectarem com você podem te encontrar aí, Instagram, redes sociais, conta pra gente. No Instagram, a Jéssica tem meu Instagram, a gente pode postar, publicar, dividir. Pode falar. Fala ele também para o pessoal saber. Meu Instagram é Jusita. Jéssica, acho que eu preciso que você me ajude. @Jusita, é isso mesmo. @Jusita. Pode me conectar comigo no Facebook também, que é Juliana Araújo. LinkedIn, talvez? LinkedIn, eu não uso muito, mas pode. Preciso me atualizar nisso. Mas não, conecta comigo no Instagram ou Facebook. Se tiver alguma dúvida ou quiser conversar sobre experiências, trocar experiências, more than welcome to do so. Legal, muito obrigada. Vamos encerrar então e até a próxima, pessoal. Até. Bye. Bye. Você ouviu mais um episódio do Entre Carreiras. Conversas reais, trajetórias diversas e aprendizados de quem vive a carreira além das fronteiras. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, deixar seu like, compartilhar e seguir nosso podcast no Spotify e acompanhar nossos próximos convidados. Até o próximo episódio. De frente com a Jéssica.